Bom, ver coisas esquisitas acontecendo na internet é uma coisa bem comum. Inclusive, você achar famílias que têm hábitos diferentes dos nossos, com crenças e pensamentos diferentes, é uma coisa bem comum que sempre acontece. Ainda mais aqui na internet, quando essas pessoas aparentam ser uma coisa, no caso, uma família feliz e muito bem resolvida, e na vida real, fora das câmeras, elas são pessoas totalmente diferentes, chegando até mesmo a ter uma seita maluca que a família toda usa drogas como uma forma de conhecimento, pensando que são tipo um deus, sabe? Só de ouvir isso, eu acho que já dá pra imaginar a loucura que deve ser o assunto de hoje. Eu sei que essa história, ela parece muito bizarra, mas ela realmente aconteceu, tá? Mas pra deixar claro, todos os detalhes que vão ter nesse vídeo são de notícias recentes que saíram. Então pode ser muito bem que essas informações mudem daqui a alguns dias ou semanas. Então, caso você saiba de mais alguma informação importante que eu não citei no vídeo, você pode estar deixando aí nos comentários, porque isso vai estar ajudando as pessoas a se informarem um pouco melhor. Mas enfim, bora lá. Dilemar Cardoso Carlos da Silva, mais conhecida como Didia Cardoso. Ela era uma influenciadora bem conhecida e amada por muitas pessoas, mas infelizmente ela foi encontrada de F na casa dela no dia 28 de maio. Apesar dela ser bem nova, com apenas os seus 32 anos, e também ser muito famosa por ter sido a sinhazinha do boi garantido do Festival de Parintins entre o ano de 2016 e 2020 no estado do Amazonas, esse fim triste acabou acontecendo pra ela, o que deixou muita gente abalada. Durante 4 anos da vida dela, ela participou desse festival do boi garantido que as pessoas tanto amam, só que em 2020, ela decidiu que ela iria se aposentar dessa vida e ia deixar isso de lado, partindo para uma coisa totalmente diferente, que era trabalhar com a família dela numa rede de salões de beleza. A Didia sempre foi uma pessoa muito vaidosa, assim como a mãe dela, que nem sequer aparentava ter a idade que tinha por sempre se cuidar bastante. Então, na internet, elas sempre apareciam muito bem vestidas, bem luxuosas e pareciam ter uma vida bem feliz. E assim vivia mãe, filha e filho, todos juntos. Mas apesar de todos olharem para eles como pessoas de boa índole, no dia 30 de maio, a polícia acabou prendendo a mãe da Didia e o irmão dela, e também uma outra funcionária que trabalhava em um desses salões de beleza que eles tinham. E logo depois disso, outros 2 funcionários também foram presos por suspeita de terem colaborado com uma tragédia. Como eu disse anteriormente, a Didia acabou indo de F, e só descobriram que ela tava porque 2 pessoas tentaram entrar em contato com ela e eles não conseguiram fazer a ligação porque ela não atendia o telefone, e por conta disso resolveram ir até a casa dela e se depararam com a situação em que ela tava. Então realmente, se não fosse por isso, ela ia ficar muito mais tempo lá sem ninguém saber o que teria acontecido com ela. Mas o que ninguém sabia no princípio era o motivo disso ter acontecido, e era tudo culpa da família da Didia. Então essas prisões repentinas que aconteceram foram por conta de tráfico de drogas, associação para o tráfico e também por estu, pelo irmão da Didia, que se chama Ademar Farias. E não só isso, mas o irmão da Didia, ele não aparentava ser uma pessoa muito bem da mente, porque ele postava várias teorias da conspiração nas redes sociais dele, coisas sobre alienígenas, dimensões alternativas, coisas desse tipo, sabe, que a maioria não acredita de nenhum jeito. E nem é falando que se você acredita em teorias, você é uma pessoa doida. Mas, assim, tudo bem você se interessar por esse tipo de coisa, porque, inclusive, eu também me interesso bastante. Mas o que eu digo dele não tá muito bem da mente é pelo que vai vir a seguir. Seguindo esse caminho de descobertas do que ele consumia diariamente, a polícia acabou descobrindo que ele liderava uma espécie de seita religiosa que se chamava Pai, Mãe, Vida. E segundo o que descobriram, ele era o líder dessa seita e ele acreditava fielmente que ele era Jesus, enquanto a mãe dele seria a Maria e a Didia, que é a irmã dele, seria a Maria Madalena. É uma coisa absurda, né, de você imaginar que alguém do nada brotou com uma ideia maluca dessas e ainda acreditou fielmente que isso seria uma coisa real. Só que cada um com as suas maluquices, né, tem de tudo nesse mundo. Mas isso parece bem coisa de quem tá usando droga.
o que realmente estava acontecendo. Em uma dessas unidades desses salões de beleza, a polícia encontrou muita coisa. Entre elas, tinham várias seringas, ampolhas e frascos de medicamentos bem pesados. Fora que na casa da Didia também tinham vários remédios de uso controlado e alguns medicamentos veterinários, no caso, remédio para animais mesmo. Para ser um pouco mais específica, esses eram remédios usados em animais de grande porte, usados mais em cavalos mesmo. E a seita usava como base o livro chamado Cartas para Cristo. Então, eles acreditavam que o uso de drogas com meditação iria fazer com que o ser humano adquirisse mais conhecimento. Então, eles injetavam remédio de cavalo neles porque a mente deles tinha uma teoria de que eles ficariam mais espertos dessa maneira, sendo que todo mundo já sabe que as drogas só prestam pra acabar com as nossas vidas e viciar mesmo. Parece até aquelas pessoas lá que sabem que estão fazendo uma coisa ruim e mesmo assim elas tentam inventar um lado bom só pra ignorar a parte ruim e continuar usando. E por eles usarem essas substâncias ilícitas, os animais que viviam com a Didia também foram apreendidos pela polícia com a suspeita de que eles também estariam sendo drogados. Então os cachorros que eles cuidavam e as cobras também, eles estavam com muita suspeita de que isso realmente teria sido feito. Inclusive, não é de agora que essas pessoas que estão em prisão preventiva estão sendo investigadas. Antes disso, já tinham algumas denúncias sendo feitas por funcionários do salão falando que estava acontecendo alguma coisa errada lá. Então foi muito questão de tempo até descobrirem o que estava rolando. Essa droga aí que eles usavam era conseguida de forma ilegal por uma clínica veterinária ali do local mesmo onde eles moravam, e ela servia justamente para dar efeitos alucinógenos quando eles eram ingeridos de uma forma indevida. Então, além do crime de abuso de substâncias, também tinha o crime de adulteração de produtos medicinais. Conforme a tia da Didia disse em um vídeo que ela fez, eles começaram a usar essa substância quando eles começaram a fazer tatuagens. E aí apresentaram essa substância como uma forma de passar a dor para fazer as tatuagens. Então eles começaram a aplicar isso a cada tatuagem que eles faziam só para aliviar a dor do momento. Mas como foram muitas tatuagens feitas, eles começaram a gostar dessa sensação que isso dava neles e perderam totalmente o controle quando ficaram viciados. E no caso do Ademar, que é o irmão da Didia, uma ex-namorada dele já relatou que ela teria usado a droga junto com ele e a mãe dele. E em algumas ocasiões ela foi vítima de abuso sexual pelo Ademar, justamente porque a mãe do Ademar estabeleceu que usar a droga pra ela ficar na casa dela era como uma regra pra ela continuar visitando eles. E ela tinha que usar a droga como uma forma de purificação, nas palavras da mãe do Ademar. E isso me dá um nojo absurdo da mãe dele e todo mundo, porque, cara, eles são doentes mesmo, não tem nem outra palavra pra descrever isso, sabe? É muito repugnante. Inclusive, uma parte da família da Didia acusou a mãe dela de negar atendimento médico pra própria filha, porque ela sabia o que estava acontecendo. E mesmo assim, ela não chamou nenhum médico e nem levou ela no hospital pra cuidar disso. E tudo bem se falassem isso sem ter prova, sabe? Não tem como provar. Mas sabem disso justamente porque tem provas espalhadas pela internet onde a mãe deles gravava tudo, enquanto eles estavam em um estado deplorável e medonho quando teriam usado esse medicamento. Irmão. Ei. Didia. 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 Didia, o que tá acontecendo com ele? Dedê. Ei, Dedê. Dedê. Por que tu tá duro? Te endireita, mano. Te endireita. Ei, Dedê. Fica normal. Por que tu tá assim, menino? Por que tu tá fazendo assim com o teu pé, Didi? Tá com frio? Tu tá com frio? Didi, tá com frio? Didia. Didia. Cunha, poranga. O que vocês estão achando da Isabelle no BBB? Dedê, o que tu tá achando da Isabelle Nogueira no BBB? E Dedê? Didia. Didia, olha pra mamãe. O que tu tá achando da Isabelle Nogueira no BBB?
Top? Ela tá sendo verdadeira? Hã? Muito? O que ela falou? Didia. Ô, Didi, Dedê, por que tu tá assim, meu filho? Mas essas crianças... Ai, meu Deus. Ó. Dos óculos. E Dedê, a gente precisa usar óculos não, né? Olha já a minha cetamina aqui. Eu tenho cetamina aqui. E eu tô filmando, ó. Tu deu 3 seringas disso aqui? Tu aplicou 3 seringas disso aqui e ficou assim. E eu dei só 4 I. Eu vou até colocar meus óculos. Eu tô até filmando isso. Ó, eu dei só 4. Eu dei aqui 40 de UI. E botei aqui na minha coxa. E Dedê sangrou. Tem que ter cautela com a mamãe. Não posso me machucar. Eu não posso me machucar. Ei, menina. Tu pediu permissão da mamãe, Didi? O quê? Eu dei o que pro Dedê? Quantas? 3. Ele tomou 3 seringadas e ele não conseguiu ficar em pé. Então, ela gravava eles sempre quando eles estavam totalmente debilitados e travados por estarem fora da realidade. Cara, a mãe deles aparentemente é uma pessoa bem fria, né? E ela não parece se importar muito com os filhos, porque o filho dela ali não consegue nem sequer se mexer. Ele tá ali totalmente travado, parecendo uma estátua de pedra, e ainda assim ela continuou rindo e fazendo piadinha sem graça, com o único intuito de sorrir com a desgraça dos outros. E ainda fala, você só injetou 3 e tá assim? Não deveria ter injetado nenhuma vez, né? Mas fazer o quê? Você é doente? E a mãe da Didia, além de fazer isso com a própria família dela, ela envolvia pessoas de fora nessa tal seita que eles criaram. Porque vocês sabem esses salões de beleza que eles têm? Então, os funcionários também eram obrigados a participarem disso e usarem essa substância. E, cara, eu não entendo isso de purificação com medicamento, porque, cara, é um motivo irreal, que nem faz sentido, sabe? Nada do que eles falavam que acontecia foi mostrado em prática, o que dá um ponto de que tudo isso foi totalmente em vão, e a crença deles era totalmente inútil. Algumas pessoas que eram obrigadas a participarem dessa seita, elas eram mantidas em cárcere privado sem direito nem mesmo a tomar banho, e também eram expostos por outras pessoas, o que deveria ser um inferno na terra, porque, cara, que nojeira, de verdade mesmo. Eu não sei como um ser humano consegue fazer isso com outro. Eu não sei vocês, mas na minha visão, essas pessoas, elas serem somente presas não é o bastante, porque esse pensamento maluco de seita ainda vai continuar na cabeça deles, e eu imagino que isso vá continuar pro resto da vida deles. Afinal, eles cresceram com esse pensamento burro e sempre vão acreditar nessa mesma coisa. E se eles saírem da prisão, o que vai acontecer porque a justiça do Brasil não é muito boa, eles podem fazer coisas ainda piores que isso, que podem resultar na perca de outra vida além da Didia, que foi tirada por uma overdose ocasionada pela mãe que deixou ela ficar usando isso. E se você não acha que eles são loucos depois de você ouvir tudo isso, você também deve ser uma pessoa dodói da cabeça, porque o cara simplesmente pensa que é Jesus. Como que alguém pensa um negócio desse? Tipo, eu acordei aqui, nossa, sou Jesus. Coisa mais... Nossa. Mas enfim, é isso. Muito obrigada por me assistir até aqui e até o próximo vídeo.